A paz do Senhor Jesus. Estou iniciando mais uma live nesta noite. É o devocional diário Momento com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando essa live. No nosso devocional de hoje, iremos meditar em Provérbios, capítulo 12. E essa meditação em Provérbios fala acerca do bem e o mal, um paralelo entre o bem e o mal. Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12, versículo 1. No livro de Provérbios nós encontramos diversos conselhos acerca da sabedoria que devemos seguir, trazer para a nossa vida. E nós iremos meditar nesta noite, nesta live devocional diário Momento com Deus, em Provérbios capítulo 12, desde o versículo 1. Provérbios capítulo 12, versículo 1, fala acerca do homem bom e do ímpio. Versículo 1 diz: todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades o Senhor condena. É versículo 2 de Provérbios. Estamos meditando iremos meditar do versículo 1 ao versículo 28 de Provérbios. Estamos no versículo 2. Versículo 3 diz: ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. Não pode. Por que não pode desarraigar o justo? Porque o justo, ele está firmado na terra pelo Senhor. O justo, ele está firmado por Deus. Ninguém consegue desarraigar ou também fazer com que o justo fique no esquecimento, porque as suas obras, seus atos de justiça sempre ficarão marcados, sempre serão lembrados. Por isso que a palavra fala: o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades o Senhor condena. Porque a pessoa que anda em justiça, em retidão, de uma forma íntegra e honesta, que agrada a Deus, se afastando daquilo que não agrada ao Senhor, esse é considerado como justo. E ninguém pode desarraigá-lo, ninguém pode apagar o seu nome, ninguém pode fazer com que ele seja esquecido, porque, volto a dizer, pelos atos que ele pratica, ele será lembrado. Da mesma forma que a pessoa que pratica a impiedade, a iniquidade, ele é lembrado segundo o que ele pratica. O seu nome, essa pessoa é lembrada segundo os seus atos. E Provérbios 4 diz: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Versículo 5: os planos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios é enganoso.
porque tudo que o ímpio planeja, ele planeja para o engano, mas os planos, aquilo que é planejado por uma pessoa justa e reta, os planos de alguém que anda na justiça, os seus planos são sempre planos retos e também que agradam a Deus. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Versículo 6 ainda de Provérbios. Agora iremos meditar do versículo 7 até o versículo 28. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ter ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Esses versículos são os versículos do livro de Provérbios, capítulo 12, que estamos meditando do versículo 1 ao versículo 28. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. No caminho correto é o caminho
da justiça, mas a vereda, como está dizendo a palavra do Senhor, os caminhos que o Senhor está dizendo na sua palavra, caminhos de justiça que traz a vida ao ser humano, são os caminhos retos, o caminho do bem, mas aquele que se enreda pela vereda da injustiça, esse é levado à morte, é levado à destruição, porque há vida somente no caminho da justiça. Muitos têm trilhado outros caminhos, mas o Senhor, ele diz bem claro na sua palavra que só no caminho reto, no caminho da justiça, em que existe vida. Mas se o homem, se o ser humano, homem ou a mulher, jovem ou pessoas de qualquer idade, se trilhar um caminho errado, esse caminho só o levará à morte. Ele não tem como ser preservado da morte se ele não trilhar o caminho da justiça. Quando a escolha do homem é trilhar um caminho de injustiça, que é um caminho errado, esse caminho só o levará à morte, o levará à destruição. Mas se o homem for obediente a Deus e seguir os caminhos retos do Senhor, esses caminhos trarão a ele bênção e trarão a ele a vida. Porque a palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas que o final o leva à morte. Muitos estão trilhando caminhos que para eles são caminhos retos, caminhos bons, e muitas vezes, quantos que já receberam conselhos, alguém já aconselhou, já falou acerca daquele caminho que aquela pessoa está trilhando, muitas vezes no meio da família, você aconselha, você já falou com aquela pessoa acerca do caminho pelo qual ela está entrando, que isso só trará destruição para a sua vida, mas aquela pessoa não dá ouvido a você. Ela acha que o caminho que ela está trilhando é um caminho bom, um caminho no qual ela está desfrutando muitas coisas dessa vida. Ela não entende que o caminho da injustiça só levará à destruição e morte. Infelizmente, muitos não entendem isso, que o caminho errado, o caminho da injustiça, quando o ser humano trilha, entra pelas veredas da injustiça, o final será somente destruição e morte. Pode parecer bom hoje para ele, como a palavra de Deus diz, há caminhos que para o homem parece direito. Hoje pode parecer bom, mas o final, infelizmente, esses caminhos só levam à destruição e à morte. E a palavra do Senhor fala também a pessoas que, diz a palavra de Deus, que há pessoas que não aceitam a disciplina, não aceitam a correção. Quando alguém fala para ela que aquele caminho que ela está trilhando, que é o caminho da injustiça, que através desse caminho ela só irá sofrer, isso só lhe trará destruição, muitos não aceitam, porque para ele aquele caminho pelo qual ele entrou é um caminho bom. Não quer aceitar
que aquele caminho que ele está trilhando é um caminho que lá no final o levará à morte. A palavra de Deus, ela já nos alerta que o caminho do erro, o caminho da injustiça, do pecado, só levará o ser humano, o homem, a mulher, à morte, à destruição, à amargura, à tristeza. É o Senhor que nos alerta na sua palavra. No livro de Provérbios, Deus ele alerta acerca do homem ter a sabedoria e sempre trilhar o caminho da justiça. Desde o primeiro versículo de Provérbios, capítulo 12, a palavra de Deus já fala acerca do homem bom e do ímpio, daquele que escolhe o caminho da justiça e o que escolhe o caminho da injustiça. O versículo 1 diz: todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. E o versículo 2 que diz: o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor o condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. Ninguém consegue se firmar na impiedade, que está dizendo a palavra do Senhor. Porque aquele que trilha o caminho da injustiça, da impiedade, ele só irá fracassar. Esse caminho da injustiça só levará à destruição. E o Senhor diz também: não se pode desarraigar o justo, porque aquele que anda de forma correta, em um caminho de justiça, ele sempre será lembrado pela sua justiça. A palavra de Deus também diz: os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Para encerrarmos, os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. Aquele que decide andar de uma forma honesta, de uma forma justa e correta, o próprio Deus, a palavra de Deus está dizendo em Provérbios que o Senhor o abençoará. Mas aquele que decide se enredar por um caminho errado, pelo caminho da injustiça, os seus próprios atos de injustiça o leva à destruição e morte. A palavra de Deus em Provérbios, versículo 14, no capítulo 12, versículo 14. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Vamos agora, após meditarmos na palavra de Deus, vamos orar.
Nesse livro de Provérbios, o Senhor fala acerca de nós que devemos trilhar caminhos bons, caminhos que são justos, que nos levará à vida. Os nossos dias de vida serão acrescentados, aumentados na terra, se trilharmos caminhos, o caminho justo, o caminho da obediência a Deus. Mas quando o homem decide trilhar o caminho da injustiça, do pecado, da desobediência, ele no final, ele acaba sofrendo, acaba lamentando, acaba sofrendo as consequências da sua decisão em não trilhar um caminho do bem, mas sim por ter trilhado um caminho mau, por ter escolhido trilhar o caminho do mal. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Vamos agora buscarmos a Deus através da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, nos achegamos à Tua santa e gloriosa presença. Meu Deus, em primeiro lugar, peço perdão pelos meus erros e falhas, por todas as minhas iniquidades. Suplico ao grande Deus Jeová, que o Senhor, através, ó Deus, da Tua infinita misericórdia, que o Senhor nos ensine a andarmos em obediência, a sempre trilharmos o caminho da justiça, que são caminhos que nos levam à vida, e não optarmos por trilharmos o caminho da impiedade, da injustiça, que só irá nos destruir e nos levar à morte. Ó Deus Santo, Deus de poder, suplicamos, Deus, no nome do Teu Filho Jesus, Oricantas Nébia, para que o Senhor, ó Deus, nos ensine a fazermos a Tua vontade. Meditamos, Senhor, na Tua palavra em Provérbios, que fala que o caminho da justiça nos traz vida, mas o Senhor fala bem claro que o caminho da injustiça só levará à morte. Que possamos, ó Deus, escolhermos o caminho que nos trará vida. Que possamos, ó Deus, andarmos nas Tuas leis, andarmos de forma honesta, justa, correta, de forma que o Senhor venha se agradar de nós. Ó Deus Santo, Deus poderoso, quantos, Senhor meu Deus, que já não meditam mais na Tua palavra, e por isso estão, ó Deus, entrando por caminhos errados, por falta de meditar na palavra do Senhor. Mas nesta noite, Deus, nesse devocional, suplico, peço que o Senhor abençoe a cada vida. Ó Deus, no nome de Jesus, que através do Teu Espírito Santo nós possamos, ó Pai, aprendermos a obedecermos ao Senhor e a trilharmos caminhos de justiça. Ó Deus Santo, a Tua palavra diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas que o final só leva à morte. Que possamos trilhar caminhos retos, justos, que venham fazer com que tenhamos vida, com que os nossos anos de vida na terra sejam acrescentados pelo Senhor. Que nós, ó Deus, possamos, ó Pai, não, ó Deus Santo, enveredarmos pelo caminho da injustiça, mas sim seguirmos pelo caminho da justiça que nos trará a vida. Ó Deus, Te pedimos e agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês nesta live de hoje, devocional diário Momento com Deus. Eu deixei para vocês Provérbios, capítulo 12, do versículo 1 ao 28, que fala entre o homem, entre o bem e o mal. O homem bom, que trilha o caminho reto,
que andam em obediência a Deus e aqueles que escolhem trilhar o caminho da injustiça. E Deus, ele falou conosco que aquele que trilha o caminho da justiça, o caminho bom, o caminho da obediência, ele sempre será abençoado na terra. E o nome dele jamais será desarraigado, jamais será esquecido se suas obras forem boas. Mas aquele que trilha o caminho da injustiça, da maldade, do pecado, esse caminho só o levará à morte. Nós meditamos em Salmos capítulo 12, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 28. Que Deus abençoe a todos vocês. Peço que compartilhe esta live. Peço também que você se inscreva aí no canal do YouTube. Que Deus vos abençoe. Logo mais estarei na live O Grande Clamor da Madrugada, a partir das 3 da madrugada, clamando, buscando ao Senhor, junto com todos vocês, a partir das 3 da madrugada. Convido vocês para a live especial das 3 da madrugada, para podermos meditar na palavra de Deus, orarmos, para que haja libertação, desmancha das obras do diabo, porque é a campanha unção que despedaça o jugo. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Ele de propósito, hein? Vai falar